Provavelmente você já ouviu falar nestas 3 letras, o DNA. Ele está em todas as células do nosso corpo, mas só foi visto pela primeira vez nos anos 40 do século passado. E só nos anos 50 do mesmo século descobriu-se o formato em dupla hélice. Essa molécula baseada em carbono tornou-se muito popular em razão de filmes e seriados policiais, quando o DNA encontrado na cena do crime é usado como prova de autoria. Na abertura do seriado CSI, muito popular há poucos anos, aparece uma representação do DNA. Viu? Muito rápido. Vamos voltar um pouquinho. Aí está. O DNA também ficou conhecido por conta dos exames de paternidade. É que cada pessoa tem um DNA diferente da outra, exceto os gêmeos univitelinos. Um caso de investigação de paternidade no estado de Goiás, envolvendo 2 irmãos gêmeos, acabou com a condenação de ambos, pois o juiz considerou provado que, desde crianças, eles enganavam as pessoas trocando de identidade e, quando cresceram, enganavam as mulheres com quem se relacionavam. O uso como prova criminal ou na determinação de paternidade é possível porque, à exceção dos gêmeos univitelinos, o DNA de cada um é diferente, mas é só um pouquinho diferente, menos de 1%. O DNA de todas as criaturas vivas é composto basicamente de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono e fósforo, formando as bases nitrogenadas. Há muitas semelhanças entre o DNA de todas as criaturas vivas. O DNA da banana, por exemplo, é 40% idêntico ao do ser humano. A sequência das bases nitrogenadas contém as instruções para a formação de tudo que existe no nosso corpo, como se fosse um programa de computador que contém as instruções para os robôs de uma fábrica construírem um carro. Só que a complexidade do corpo humano é muito maior do que a de um carro. Para se ter uma ideia, um carro é composto de 30.000 partes, mas o corpo humano possui trilhões de células, com funções muito diferenciadas e especializadas, bem como inúmeras substâncias químicas sendo produzidas a cada instante. A complexidade do nosso corpo é simplesmente incomparavelmente maior do que a de um carro. O DNA que é encontrado em cada uma das células humanas fica armazenado no seu núcleo, mas tente imaginar a célula sendo um pontinho muito menor do que aquele deixado por uma caneta esferográfica. No centro deste pontinho tão pequeno, o DNA fica guardado. Vamos desenhar uma célula neste pontinho. Pronto, mas vamos precisar dar um zoom poderoso para que você possa enxergá-la. Veja onde fica guardado o DNA. Você tem alguma ideia de qual seria o tamanho do DNA se ele fosse desenrolado e esticado? 2 metros de comprimento. Provavelmente o DNA das suas células é mais comprido do que você mesmo. Mas apesar de ser tão comprido, o DNA é muito, muito fininho. São centenas de bilhões de átomos no sentido do comprimento, o equivalente ao número de estrelas numa galáxia, mas apenas alguns átomos na largura. Para se ter uma ideia muito aproximada, se o DNA tivesse a espessura de uma linha comum de costura, seria preciso centenas de carretéis de linha, ou seja, mais de 40 quilômetros de comprimento, uma distância que você demoraria meia hora para percorrer de carro. Se você está conseguindo visualizar a enorme desproporção entre o comprimento e a largura do DNA, tente imaginar que a cada divisão celular o DNA é dividido no meio, no sentido do comprimento. Você consegue imaginar? Vamos fazer uma outra conta usando o tamanho natural do DNA, que dissemos ser em torno de 2 metros de comprimento. Também já dissemos que o corpo humano tem trilhões de células, cada um com filamento completo de DNA. E se fosse possível amarrar um filamento de DNA no outro? O fio resultante daria para ir da Terra ao planeta Júpiter dezenas de vezes. Para a gente continuar criando uma pequena ideia de como é complexo o DNA, vamos imaginar que as bases nitrogenadas do DNA sejam como as letras de um alfabeto. Quantos livros seriam necessários para registrar todas as informações contidas neste filamento de 2 metros de comprimento? Algo como 500 livros em letras pequenas. Seria necessário um corredor inteiro de uma biblioteca apenas para guardar as informações do DNA de uma única pessoa. As instruções contidas no DNA são inúteis se não forem lidas. O DNA produz seus efeitos por meio da expressão gênica, formando proteínas ou outros RNAs regulatórios. Na metáfora com a fábrica de carros, a expressão gênica são os braços dos robôs, que interpretam o programa e executam as instruções. Embora o DNA seja estável, a expressão gênica pode variar porque há processos intermediários alternativos para a produção de proteína,
Um único gene pode produzir diversas proteínas diferentes, ou esse gene pode ser silenciado por fatores internos ou ambientais. Voltando para a nossa analogia com a fábrica de carros, vamos dizer que a demanda dos consumidores mude repentinamente de carros de passeio para utilitários 4x4. Com o apertar de botões há um redirecionamento. Alguns processos param, outros começam, as peças adequadas vão sendo buscadas pelos braços robóticos e a linha de produção muda para atender essa demanda. No nosso corpo, o que acontece é que situações de estresse demandam que ele se prepare para enfrentá-lo de forma apropriada. Mas tal como carros de passeio não são adequados para uso off-road e vice-versa, o corpo preparado para o estresse permanentemente causa problemas ao organismo. É preciso responder ao que está sendo enfrentado em cada momento. A fisiologia do organismo é muito dinâmica. As substâncias do organismo presentes em situações de estresse crônico podem alterar a expressão gênica, causando prejuízos para o bom funcionamento do corpo. Mas a boa notícia é que há fortes indícios revelados em pesquisas científicas de que a prática continuada de meditação pode ajudar a reequilibrar os processos envolvidos na expressão gênica, favorecendo o funcionamento do corpo. Por exemplo, há um estudo que parece demonstrar haver uma regularização da hipertensão arterial em pessoas que praticaram técnicas de meditação. O mesmo estudo demonstrou que houve modificação da expressão gênica relacionada ao controle da pressão arterial, mas é preciso dizer que o estudo não é conclusivo. É impressionante a complexidade da vida. Esse finíssimo fio de 2 metros de comprimento, compostos de átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e fósforo, resume toda a complexidade da vida, mesmo porque ele guarda todos os seus segredos. Nós sabemos que alguns genes, ou seja, trechos do DNA, estão envolvidos em alguns processos. É como se já conhecêssemos algumas páginas daqueles 500 livros de que falamos no começo. Mas embora já saibamos como as letras se organizam, falta saber o significado da maior parte dos livros.